Se você está interessado em fazer o seu dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar somente pelo dinheiro a vida toda, você veio ao lugar certo. E hoje vamos falar sobre uma estratégia de investimentos cada vez mais popular e acessível para pequenos investidores. Vamos falar sobre os fundos imobiliários. E para resumir, vou ensinar você a como montar uma carteira diversificada em fundos imobiliários e receber aluguéis todos os meses com apenas R$100, na verdade menos de R$100. E após esse resumo aí do que você vai ver no vídeo, que é aprender sobre como investir em fundos imobiliários com menos de R$100 e criar finalmente a sua carteira de investimentos imobiliários diversificada, só te peço duas coisas. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para esse vídeo atingir mais pessoas e ajudar mais e mais investidores a investir de uma maneira melhor e mais segura. Mas antes de mostrar para você quais são esses fundos imobiliários, gostaria de compartilhar alguns motivos que fazem os fundos imobiliários serem uma ótima opção de investimento. O primeiro motivo é a diversificação. Em vez de você colocar todo o seu dinheiro que você ganhou durante vários anos e ainda vai ter que pagar impostos sobre os rendimentos desse imóvel físico que você vai comprar aí na sua cidade ou na sua região, você pode investir em um fundo imobiliário com vários imóveis que rendem aluguéis para você mês a mês e totalmente isento de imposto de renda. E o segundo motivo é a liquidez. Diferente de investir em imóveis físicos, os FIIs são negociados na nossa bolsa de valores, o que torna possível você vender ou comprar suas cotas com mais facilidade, tornando então o investimento mais líquido. E o terceiro motivo é o potencial de valorização. Assim como nos imóveis físicos, os FIIs também podem sofrer aí um aumento, um ganho de capital no seu valor. Isso acontece várias vezes quando o mercado de investimentos, quando a nossa bolsa de valores está em alta. Você pode realizar aí o seu ganho, o seu lucro comprando em cotas quando o mercado está em baixa e vender quando o mercado está em alta ou o preço aí realmente deslocar do que o fundo imobiliário realmente vale. Ou seja, se o fundo imobiliário você fez o preço justo dele valendo de 12 a R$15 e essa cota está sendo negociada a R$20, significa que está a um custo aí, a um preço elevado, um deslocamento do seu preço real. Então, você provavelmente pode realizar aí a venda da sua cota e ganhar a sua valorização e aguardar aí um momento de queda para realizar de novo o seu aporte nesse fundo imobiliário ou em qualquer outro fundo imobiliário que faça sentido para você investir no momento. E esses foram alguns dos motivos que me fazem com certeza e fará você a investir ou a considerar investir em fundos imobiliários. Então agora eu vou mostrar os três ativos, as três cotas de fundo imobiliário que você pode fazer, criar a sua carteira de investimentos por menos de R$100, uma carteira de investimento em fundo imobiliário diversificada e com baixo risco. Então pessoal, já estou com a tela do meu computador e compartilhando com vocês, e o primeiro fundo imobiliário é o BCFF11. Um fundo imobiliário aí administrado aí pela BTG e é um fundo imobiliário do tipo fundo de fundo. O que significa isso? É um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Como vocês podem ver, a cotação dele atual está em R$ 72,17. O mínimo entre as 52 semanas foi R$ 60, então foi o máximo que ele desvalorizou. E o máximo aí da sua cotação nessas mesmas 52 semanas foi R$ 76,15. Ele pagou o dividendo em monstruoso aí nos últimos 12 meses, uma média de 9,31%. Lembrando que isso aí não deve ser levado muito em consideração, porque é uma rentabilidade passada, então a rentabilidade futura pode mudar. Mas geralmente em fundos desse tipo que estão aí no nosso mercado de investimento, aí no mercado imobiliário, de ações, no mercado de fundos imobiliários, normalmente eles são um fundo imobiliário que está aí há mais de 5 anos no mercado, então um fundo imobiliário que provou aí a sua capacidade de fazer o investimento dos seus cotistas multiplicar. Então eu vou rolar aqui um pouco mais para baixo a tela e vocês podem ver o valor patrimonial por cota dele está em R$ 78. Então, em teoria, ele está sendo negociado a um preço aí menor do que ele realmente vale.
E aqui está o índice, então, 0,93%, ou seja, um desconto de quase 10% no valor deste fundo imobiliário. E como vocês podem ver, aí, um número de cotistas muito alto, aí, cerca de 300 mil investidores, aí, cotistas deste fundo imobiliário. O seu último rendimento foi 56 centavos, um rendimento de 0,74%, isso totalmente isento de imposto de renda. Como vocês podem ver, tem um dividendo aí frequente, não é aquele fundo imobiliário que oscila os seus dividendos, um mês paga R$1, no outro mês paga 30 centavos, aí como vocês aí têm visto aí um fundo imobiliário que teve um hype aí, o HCTR11, agora está, na maioria das vezes, aí, acho que nem está pagando dividendo para os seus cotistas. Então, esse é mais um alerta. Muito cuidado em investir em fundos imobiliários que você não conhece ou fundos imobiliários que pagam muito. Esse fundo imobiliário chegou a pagar meses aí quase 2% ao mês. É algo muito que foge muito da realidade. Então, rolando um pouco mais aí, aqui para baixo da tela, então, ele é um fundo aí do tipo fundo de fundo e foi iniciado em 2010, um fundo imobiliário aí com quase mais de 13 anos aí na nossa bolsa de valores. Seu tipo de gestão é uma gestão ativa, é administrado aí pelo BTG Pactual Serviços Financeiros, e vocês devem conhecer, é um banco digital. E rolando aqui mais para baixo, vocês podem ver aí, tem um patrimônio líquido de mais de R$1 bilhão. Aqui vocês podem consultar um pouco o resultado aí de mês a mês desse fundo imobiliário, as demonstrações trimestrais e o quanto ele gera de receita de venda, custos dos imóveis, ajustes dos valores dos estoques, todos os custos aí embutidos nessa operação, os valores que o fundo imobiliário recebe, do tipo aluguel, do tipo venda e outros valores aí que ele recebe e depois repassa em cerca de 95% para os seus cotistas. E rolando aqui mais para baixo, vocês podem ver todos os fundos imobiliários que esse fundo imobiliário do tipo fundo de fundo, como eu comentei, ele investe em outros fundos imobiliários. Então, se eu fosse falar para você ter somente um único ativo, diversificar os seus fundos imobiliários, seria comprar um fundo imobiliário do tipo fundo de fundo. Como vocês podem ver, ele tem fundos imobiliários do tipo de papel, fundos imobiliários do tipo de imóveis industriais e logísticos, fundos imobiliários de lajes corporativas, fundos imobiliários de shoppings e fundos imobiliários aí de papéis, que é da onde vem a maior parte de dividendos, que dá aquele acréscimo dos dividendos do fundo imobiliário. E aqui vocês podem ver aí um pouco da diversificação. Ele é um fundo imobiliário com quase 1,4 bilhões em patrimônio, como vocês podem ver, é um fundo imobiliário muito bem distribuído. A sua diversificação é muito boa, não é à toa aí que está na nossa bolsa de valores há mais de 12 anos. E o próximo fundo imobiliário aí, para compor a nossa carteira de menos de R$100, é o fundo imobiliário, é outro fundo de fundo, é o KISO 11, mas esse fundo imobiliário tem um valor mais acessível. Ele está sendo negociado a R$ 8,53 e está aí pagando um dividendo yield, um dividendo anual passado de quase 11%, cerca de 10,49%. Rolando, você vai conseguir aí nesse site Status Invest ter mais informações sobre esse fundo imobiliário. Como vocês podem ver, o último rendimento dele foi 7 centavos, cerca de 0,8% ao mês, da cotação base de R$ 8,68. E já tem um próximo rendimento aí, como vocês podem ver, aumentou o rendimento, então o próximo rendimento de 0,075 centavos, aí quase 0,8 centavos, um rendimento de 0,86% ao mês. Como vocês também podem ver, como foi comentado no BCFF11, os dividendos também têm uma certa similaridade, então são dividendos que aumentam um mês em dobra o valor e no outro mês diminui pela metade. É um dividendo constante aí que você vai receber, mês a mês. Rolando aqui mais para baixo, você consegue também perceber
a diversificação desse fundo imobiliário. Então ele é um fundo imobiliário um pouco mais pequeno que o BCFF11, ele tem menos de 400 milhões em patrimônio, e aqui está toda a sua diversificação, tendo aí um maior percentual em fundos imobiliários de papéis, imóveis logísticos e shoppings. E aqui também você consegue ver aí os fundos imobiliários, os FIIs que compõem essa carteira aí do fundo imobiliário KISO 11. O próximo fundo imobiliário é um fundo imobiliário que teve um desdobramento aí de base 10, ele custava quase R$90, agora está custando R$8,69 a cota. É o CPTS11, é um fundo imobiliário de papel, está rendendo em cerca de 10,69% ao mês. É um fundo imobiliário também com bastante cotistas, cerca de 231 mil cotistas nesse fundo imobiliário, e está em um P sobre VP de 0,10. Mas lembrando, como ele fez um desdobramento, esse valor aí está um pouco fora da realidade. Mas ele com certeza, aí, fazendo cálculos, está sendo negociado a um valor abaixo do que realmente vale. Pagou o dividendo aí nesse mês, no dia 20/9, de 0,079 centavos, e ainda não teve aí o seu próximo rendimento anunciado. Também vamos ver aí em quantos anos tem esse fundo imobiliário. Ele está sendo negociado na nossa bolsa de valores há quase também 10 anos. E é também administrado pelo BTG Pactual. Como eu falei, é um banco digital que você provavelmente já conhece. E rolando aqui para baixo, você consegue ver que tem um patrimônio líquido de também quase 2 bilhões de reais, praticamente quase 3 bilhões de reais. Aqui você também pode consultar um pouco dos resultados desse fundo imobiliário. Lembrando, se você quer ver informações mais detalhadas, você deve ir na relação de investidores do próprio fundo imobiliário e acessar essas informações. Rolando aqui um pouco mais para baixo, você consegue ver todo o portfólio que esse fundo imobiliário investe. Lembrando, é um fundo imobiliário que investe em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. E aqui também está o patrimônio que está alocado, é uma relação por segmento, que ele investe em CRIs, que investe em outros fundos imobiliários com dívidas em imóveis logísticos, lajes corporativas, fundos de desenvolvimento, imóveis comerciais. Então é um fundo imobiliário também bastante diversificado. Como vocês puderam ver, é totalmente fácil e acessível você investir na bolsa de valores, ter uma carteira de fundos imobiliários aí bem diversificada e com bastantes ativos aí, mitigando aí ou diminuindo o seu risco em relação a esse investimento aí com menos de R$100. Se você ficou até aqui, já peço de novo, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo indicações de vídeo aí, sugestões do que você quer ver aqui no canal. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.